tarde a todos. Boa tarde, excelentíssimo senhor vereador Israel, presidente dessa Câmara. Boa tarde, vereadora Ana Paula, única mulher e líder do governo, a pessoa de quem cumprimento todos os demais vereadores aqui presentes, e a população de Divinópolis que está acompanhando essa reunião através das redes sociais, do canal da Câmara no YouTube. Semana passada, retrasada, no dia 23, aconteceu a prisão de 4 bandidos na prefeitura e alguns tambores resolveram fazer barulho, né? E eu chamo de tambor, não sei se vocês já perceberam, o tambor faz barulho, mas ele é vazio, ele é sem conteúdo. Em vez de buscar conteúdo para depois fazer o barulho, para aí sim ter um barulho que seja eficiente, que seja eficaz, é mais fácil se esconder atrás da imunidade parlamentar, subir nessa tribuna para falar um tanto de bobagem. Ir para a rede social para escrever um tanto de bobagem, do que não sabe o que está falando. Eu só queria questionar por que antes não bateu na porta da Polícia Federal para pedir informação. Será que tem conhecimento de que não tem credibilidade para receber essas informações? E aí por isso que não foi lá e resolveu urgir o tambor vazio, sem conteúdo mesmo? Qual que é o motivo de se falar em abrir CPI? E eu não tenho medo não, pode abrir. Pode abrir, sabe por quê? Porque no dia 28 de março do ano passado, quando for lá na prefeitura oferecer verba a troco de uma propina de 25%, sendo que desses 25% tinha mais 5% para mim, ou seja, era 30% do dinheiro público no bolso, eu não fui covarde igual me sugeriram aqui dessa tribuna, não, de simplesmente falar não. Porque se eu falar só não, ia continuar fazendo nas outras cidades, ia continuar fazendo Brasil afora. E cargo público não condiz com covardia. Dinheiro público não condiz com covardia. Cargo público, seja ele comissionado, efetivo e principalmente o mandatário que foi escolhido pelo povo, não condiz com covardia. E aí eu penso, será que se não tivesse tido covarde que estava aqui dentro dessa casa há anos, o esquema de corrupção que o GAECO desmantelou aqui já não teria sido denunciado antes? Se a solução é simplesmente falar não e deixar continuar acontecendo, será que esquemas de corrupção estavam acontecendo? Eu não sou só divinopolitano, não. O problema da prefeitura de Divinópolis ia ter sido resolvido a partir do momento que eu falasse não. E aí eles iam fazer outras cidades, como de fato fizeram, e está lá na investigação da Polícia Federal. Mas eu também sou mineiro e eu também sou brasileiro. E o cargo público meu, que não é eletivo, mas que é de confiança, eu vou ocupar sem esse tipo de covardia que vier aqui para a tribuna me sugerir. E volto a repetir, questionar uma operação da Polícia Federal, mas isso não é novidade, né? Porque já veio aqui para questionar GAECO, para questionar Ministério Público, para questionar o Judiciário. Questionar a Polícia Federal não seria uma novidade que ninguém esperava que isso fosse feito nessa cidade. Quando foi denunciado o esquema de corrupção que existia aqui dentro dessa casa, eu fui convocado para prestar informações aqui. Até hoje eu não vi os 2 vereadores afastados ser convocados. Precisou de uma pessoa de fora. Vim aqui para fazer isso. O mesmo vereador que me convocou não teve coragem, não teve hombridade para convocar os 2 vereadores afastados por corrupção, para prestar esclarecimento para a população aqui nessa casa. No dia da operação da Polícia Federal, lá na prefeitura, que prendeu os 4 bandidos, chegou um requerimento pedindo o levantamento dos meus bens. Até hoje eu não vi o mesmo vereador pedir o levantamento dos bens dos 2 vereadores que estão afastados por corrupção. O que você entende disso? Quem está denunciando é investigado, quer saber a evolução patrimonial. E quem está afastado por corrupção é tratado de outra forma? Da forma contrária? Por que não pediu evolução de patrimonial de bens também? Eu não tenho medo não, vou mandar. Vou mandar, vou fornecer. Sabe por quê? Porque a minha evolução patrimonial não tem absolutamente nada de errado. Tudo estritamente condizente com o salário que eu ganho, com o trabalho que eu faço. Mas, de quem está afastado, com a investigação, com a denúncia por corrupção aqui dentro dessa casa, até hoje não foi pedido evolução patrimonial desses 2.
Mas a minha, que denunciou, que ajudou o prefeito a denunciar a corrupção aqui nessa casa, e que ajudou o prefeito a denunciar a corrupção a nível nacional, foi pedido. Gostaria de saber qual o motivo que tratam alguns como se fosse um leão e tratam outros como se fosse um gatinho. Por que que com quem pratica a corrupção, medidas e providências não são tomadas por quem cabe fiscalizar, e quem denuncia corrupção é perseguido? Parece que está uma briga de oposição contra a situação de base, de governo, que não leva ninguém a lugar nenhum. É porque então o Ademir, é porque o vereador Edson é de oposição, que eu nunca vou poder reconhecer que os dois tiveram ideias boas? É porque o Gleidson é o prefeito atual, que nunca quem é oposição vai aceitar que foi feita alguma coisa de boa? Eu não acho que tem só que elogiar, não acho que tem só que criticar, não. Mas a partir do momento que a gente parar com essa ignorância de eu sou oposição, tudo que o outro faz é ruim. Ou eu sou o governo, tudo que minha oposição faz é ruim, a cidade vai melhorar. O país vai melhorar. Porque nós estamos vivendo isso a nível nacional, está refletindo aqui na nossa cidade. Só para poder já ir finalizando, não teve gente que teve coragem de pedir à Polícia Federal, Justiça Federal informação, não, preferiu urgir o tambor sem conteúdo. Porque é da essência da pessoa fazer isso. Não acreditaram em mim, no que eu estou falando? Isso aqui quem está falando é a juíza da primeira vara federal de Divinópolis. Na manhã do dia 23/1, o assessor especial do gabinete do prefeito, Fernando Henrique, procurou o delegado de plantão da Polícia Federal e relatou que teria sido ameaçado por 4 indivíduos na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, os quais exigiam uma quantidade de uma verba recebida pela Prefeitura de Divinópolis, no ano de 2023, no Ministério da Cultura. Fernando relatou que eles alegavam que Douglas teria obtido a verba junto ao Ministério da Cultura e por isso exigiu inicialmente a devolução do valor de 25% liberado, mas que no encontro realizado na referida data estavam exigindo 50% do total da verba. Segundo informadas, as ameaças mais diretas partiam de Sandra e Ignobaldo, que diziam saber de toda a vida de Fernando, inclusive de sua família, afirmando ainda que ele estaria sendo monitorado há muitos dias. Foram várias ameaças de morte contra o servidor e sua família, exigindo que fosse entregue a quantia mencionada. Considerando que os indivíduos ficaram de voltar ao local para receber o dinheiro, o delegado acionou uma equipe de agentes para acompanhar os acontecimentos na prefeitura. Por volta de 16h40, os custodiados voltaram para o local e passaram a exigir, mediante grave ameaça de morte, a quantia de 50% do valor recebido pela prefeitura. Entre outras afirmações, ameaçaram Fernando de cancelar seu CPF, ameaça de morte, e um deles alegou ser membro do PCC. As conversas foram ouvidas pelos policiais federais que ficaram na sala do lado. Não fui eu que inventei isso, não. E aqui ficou falando, parecendo que eu tinha aceitado pagar propina, como se eu não tivesse feito a denúncia 1 ano atrás, e aí eles voltaram para buscar a propina. É importante mencionar que no ano passado, Fernando fez uma denúncia relatando que Douglas teria oferecido a liberação de uma verba no Ministério da Cultura para o município de Divinópolis, mediante a devolução de 25% do valor a ser recebido. Realmente foi destinada a verba do Ministério da Cultura para o município no valor de R$ 1.973.937,63 em agosto de 2023. Se essa juíza não tiver credibilidade, porque vieram aqui falar um monte de bobagem, o desembargador do Tribunal Regional Federal da 6ª Região constou o seguinte: com efeito, diante de evidências de um esquema criminoso especializado em angariar e disponibilizar verbas públicas para repasse a municípios, mediante cobrança de porcentagem do valor recebido, a prisão cautelar dos pacientes foi decretada, com fundamento na garantia da ordem pública, reiteração de extorsões, conveniência da instrução criminal, evitar a destruição de provas e constrangimento de testemunhas, e para assegurar a aplicação da lei penal, evitar a fuga dos acusados, considerando que alguns deles vieram de fora do Estado para cometer os delitos. Bate lá na porta da Polícia Federal, que se você tiver credibilidade, você vai receber informação. Abre uma CPI aqui, pede tudo que for de prova. Eu estou à disposição para vir cá e falar o que quiser, sabe por quê? Porque no dia 28 de março do ano passado, eu coloquei minha vida e minha família inteira em risco, porque eu não sou covarde de falar não e deixar os caras embora.
Estou passando uma turbulência que ninguém aqui tem noção do que eu estou passando. E não me arrependo. Se tivesse que fazer, eu farei de novo. Como fiz, porque daqui uns dias tem mais bomba para estourar, beleza? Obrigado. Obrigado, senhor Fernando. Muito obrigado pela presença. Sempre que precisar.